Então gostaria de estar convidando os irmãos para abrirem as suas Bíblias no versículo de Gênesis 11, que nós vamos estar lendo do versículo 1 até o versículo 9. Gênesis 11, do versículo 1 até o versículo 9. Gostaria que os irmãos se colocassem de pé, para a gente poder estar lendo essa palavra em referência à palavra de Deus. Gênesis 11, do 1 ao 9. E diz: a Torre de Babel. Ora, em toda a terra havia apenas uma linguagem e uma só maneira de falar. Sucedeu que, partindo eles do Oriente, deram com uma planície na terra de Sinar e habitaram ali. E disse uns aos outros: vinde, façamos tijolos e queimá-los bem. Os tijolos serviram-lhes de pedra e o betume de argamassa. Disseram: vinde, edifiquemos para nós uma cidade e uma torre, cujo topo chegue até os céus, e torne-nos célebres o nosso nome, para que não sejamos espalhados por toda a terra. Então desceu o Senhor para ver a cidade e a torre que os filhos dos homens edificaram. E o Senhor disse: eis que o povo é um, e todo tem a mesma linguagem. Isso é apenas o começo. Isso é apenas o começo. Agora não haverá restrições para tudo que intentarem fazer. Vinde, desçamos, confundamos ali sua linguagem, para que um não entenda a linguagem do outro. Destarde o Senhor os dispersou dali pela superfície da terra, e cessaram de edificar a cidade. Chamou-se por isso o nome de Babel, porque ali confundiu o Senhor a linguagem de toda a terra, e dali o Senhor os dispersou por toda a superfície dela. Amém? Até aqui. Amém. Eu vou estar orando, agradecendo para que Deus possa estar falando através dessa palavra. Com certeza eu preparei um estudo 2 vezes, porque eu preparei, esqueci em casa, depois vim aqui e preparei de novo. Então, mas Deus, Ele vai colocar aquilo que Ele quer que eu fale aqui. Senhor Deus, obrigado por essa oportunidade, Senhor. Ô Pai, obrigado por essas pessoas que o Senhor trouxesse até aqui, Senhor. Eu sei que Tu tem uma palavra, Senhor, ô Pai, que possa ir de encontro àquilo que as pessoas vieram buscar, Senhor. Ô Pai, que essa palavra, Senhor, possa ser a água que mate a sede, Senhor. Ô Pai, do seu povo, Senhor. Eu te agradeço, Senhor, em nome do Senhor Jesus, que o Senhor possa estar me usando, Senhor. Amém. Pode se assentar. Então, é um pequeno resumo do que eu li. Eu já passei um pouquinho desse livro aqui, né? Porque eu já estou um pouquinho à frente. Mas eu vim lendo aqui, e quando chegou na Torre de Babel, eu prestei bastante atenção. Porque eu percebi lá no versículo 10, Nimrod, um grande líder. E no versículo 11, a gente sabe que Nimrod foi um dos que edificou Babel. E a gente vê aqui que a Torre de Babel, ela não prosperou. E a gente tem que analisar por que essa torre não prosperou e o que nós podemos aprender com isso, né? E analisando esse texto, vendo o que aconteceu aqui, eu percebo que quando se quer fazer coisas grandes, há necessidade de líderes. Por isso que o escritor de Gênesis, ele para aqui e fala de Nimrod. Nimrod foi um grande líder, porque ali, entre aquele povo, descendência de Noé, tinham vários povos que se formaram ali, e para eles conseguirem, como diz aqui a palavra, que eles entraram em acordo
Muita gente, eles conseguiram entrar em acordo. Então, porque havia o quê? Havia liderança. Porque para você entrar em acordo, tem que haver líderes. E eu creio que Nimrod, como diz aqui, era um grande líder. Mas existiam outros líderes. A gente vê aqui que eles não conseguiram fazer a torre, nós vamos ver por quê. Mas eles conseguiram edificar várias cidades. E por isso, o nome dessa pregação, ou melhor, dessa meditação, eu chamei e eu coloquei para mim como o poder da unidade. O poder da unidade. Por que o poder da unidade? Porque através da liderança, eles puderam fazer grandes coisas. E o texto diz aqui que eles se reuniram, se propuseram a algo, entraram em acordo. Eu fiz alguns estudos, existem ruínas que provam que eles chegaram a fazer a base da torre, tá? Eles começaram a edificar essa torre, entraram em acordo. E eu quero falar um pouco de acordo. Esse povo entrou em acordo. Por isso que Deus desceu para... Só que não foi um acordo santo. Mas eu quero dizer o seguinte: o poder do acordo que eles fizeram. Que por muitas vezes, para você conseguir algo grande, você tem que convencer alguém. E você tem que ser convencido de algo também. E a importância de nós termos entre nós líderes. Líderes que possam ser tantos líderes de 1, de 100, como 200 ou 500. Com certeza aqui, dentro desse povo, devia ter líderes de milhares, e eles entraram em acordo. Que é uma coisa que dá uma força tão grande. A força é tão grande que aqui no versículo, quer ver, tem um versículo que diz aqui, ó, Deus diz: eis que o povo é um. Olha só, eis que o povo é um. Eles formaram uma unidade, porque havia liderança. O povo era um, eles estavam unidos no mesmo projeto, eles entraram em acordo. E eu estudando sobre liderança, eu percebi um princípio de liderança que cabe a todos. Muitas vezes nós vemos que ser líder, como liderar várias pessoas ou liderar outras pessoas. Mas eu vi aqui, lá em Gênesis 4, e a palavra me confirmou hoje numa pregação que eu vi, que a primeira pessoa que nós temos que liderar somos nós mesmos, e que nós temos esse poder. Na passagem que eu falo de Caim e Abel, Caim mata Abel. Lá em Gênesis 4, no versículo 7, diz assim: Deus dizendo a Caim, e vou dizer assim, eu vou ler no versículo 6 para vocês entenderem. Então disse o Senhor: por que andas irados, e por que descaído o teu semblante? Se procederes bem, não é certo que serás aceito? Se todavia procederes mal, eis que o pecado jaz à porta, e o seu desejo será contra ti, mas a ti cumpre dominá-lo. Então foi essa palavra que diz: você pode ser líder de você mesmo, você pode liderar-se, você pode dominar as suas vontades. Porque às vezes a nossa preocupação de estarmos em lugares altos, nos preocupamos muito em estar liderando outros, mas às vezes não nos atemos a liderarmos a nós mesmos, aqui como Caim. Porque Deus diz aqui: mas
a ti cumpre dominá-lo. Então Deus está falando que nós temos esse poder de dominar as nossas vontades e os nossos desejos. Tem um pensador, Freud, que ele estudou muito sobre o pensamento humano, e nada difere do que a gente entende. Ele separa a nossa mente em 3 partes, que ele fala é o id, o superego e o ego. O id são as nossas vontades e desejos, os nossos instintos de sobrevivência. O superego é aquilo que o ser humano tem, que eu acho que é a semelhança de Deus, é a capacidade de absorver informação, é a capacidade de raciocínio. Então, nós temos do que Deus nos deixou. Nós temos o id, que é o nosso instinto de sobrevivência, nossa vontade, e nós temos o superego, que é absorver as informações, para que a gente possa tomar atitudes segundo esse intelecto. E Deus nos dá a capacidade, aí vem o ego, é a capacidade de gerenciar isso. Muitas vezes você se pega numa situação que você quer fazer alguma coisa, mas a sua mente fala, não, mas se eu fizer isso, não vai dar certo. É o mesmo que uma criança. A vontade dela é pular e voar igual super-homem. Aí ela vai pular, o pai dela fala, não, filho, se você pular, vai acontecer algo muito ruim com você, você vai morrer. Aí ele fala, eu vou morrer. Então, ou seja, o superego dele, a informação que ele tem, ele vai falar, opa, eu não posso fazer isso que eu vou morrer. Aí o filho vai lá, vai colocar o dedo na tomada. Não, filho, não coloca o dedo na tomada. Se colocar o dedo, você vai tomar choque. Aí quando ele tem a vontade de brincar lá, ele fala, não, mas meu pai falou que aqui é para mim tomar choque. Então a gente tem essa capacidade. O próprio Deus desceu aqui para falar com Caim. Falou na consciência de Caim, Caim, pensa. Você pode mudar os seus pensamentos. Porque aquilo que nós pensamos é o que nós vamos fazer. Deus fala isso aqui para nós. Então, importa que nós trabalhemos as informações que nós vamos colocar dentro de nós, para que nós possamos combater esse nosso instinto, que é o id. Porque nesse nosso id, que é o nosso registro, também nós trazemos a herança do quê? Do bem e do mal, do pecado. Porque o pecado está em nós. Então nossos desejos e as nossas vontades não são só para o bem, elas também são para o mal. Então nós temos que dominá-la, dominar os nossos desejos para o bem e para o mal, né? Então eu já aprendi em Gênesis isso, que a primeira pessoa que nós temos que liderar somos nós mesmos. Então cabe a nós dominar os nossos pensamentos. Amém? E Deus é tão bom que Deus coloca à nossa frente, nas nossas mãos, a sua palavra, o seu ensinamento, para que nós possamos abastecer o nosso superego, para que quando o nosso id fala, faça isso, aí o nosso superego fala, mas essa vontade é boa, perfeita e agradável? Como boa, perfeita e agradável? Opa, vou voltar ao meu texto. Porque Deus não se agradou do desejo deles construir a torre. A vontade deles era boa? Era agradável? Era perfeita? Era uma vontade. Vamos pensar, eles eram uma liderança, muitos povos conseguiram se unir entre si, porque aqui o povo diz que o povo era só unidade, a gente diríamos, que coisa linda, um povo unido no mesmo propósito. Eles tiveram unidade aqui.
Era uma boa coisa ser unido, tá? Era agradável ali, eles poderiam estar junto, compartilhar das coisas juntos. Mas era perfeita? Não era perfeita. Por que não era perfeita? Porque quando a gente vê a palavra de Deus e a gente estuda, Deus faz algumas alianças que aqui em próprio Gênesis eu comecei a analisar e ver as alianças. Em Gênesis 1, Deus cria o homem, cria a mulher e diz para eles fecundar e se espalharem na terra. Faz uma aliança, um mandamento. Depois que Deus destrói a terra com Noé, Deus volta a Noé e diz a Noé, no versículo 9, em Gênesis 9, Deus diz a Noé, dá uma bênção a Noé, e diz a ele para que ele também fecunde e que ele possa se estender pelas terras, que ele tome toda a terra. E quando a gente lê o texto aqui da Torre de Babel, e falando o propósito deles, vamos ver aqui no versículo 3 o que eles dizem, eles declaram. Disseram uns aos outros, no versículo 13, 11:3. E disseram uns aos outros: vinde e façamos tijolos e queimamos-los bem. Os tijolos fizeram-lhes de pedra e betume e de argamassa. Disse: vinde e edificamos para nós, uma cidade e uma torre cujo topo chegue até os céus, e tornemos célebres o nosso nome, para que não sejamos espalhados por toda a terra. Opa! Eles já vão contra aquilo que a descendência de Noé colocou. Eles não querem ser espalhados pela terra. Já não é uma ideia perfeita. E ali, a palavra de Deus fala que nós temos que adorar a Deus e buscar a Deus. É isso que a aliança que foi feita. E eles falam ali que vão edificar uma torre para quê? Para nós. Eles queriam se sentir grandes. Eles queriam ser engrandecidos pelo feito deles. Então Deus não se agradou. A proposta deles não era lícita perante a Deus. Deus não se agradou. Viu que ali era o id. Tinha nada de superego ali, era o id deles. Era o eu do homem, eu sou, eu quero ser. Com o Nimrod ali, queria, como ele edificou várias cidades, ele queria dominar o mundo. Então a gente vê que realmente, muitas vezes nós queremos buscar a unidade, nós buscamos liderar a nós mesmos, nós nos capacitamos para liderar outras pessoas, mas Deus vê qual que é a nossa intenção. Aí você vê, nossa, por que aquela igreja não prosperou? Por que aquele grupo não prosperou? Porque ali às vezes eram pessoas que temiam a Deus, mas não estavam com sabedoria. E quando eles faziam a oração que Deus nos ensina, seja feita a vossa vontade, aí Deus, liberou. Aí Deus faz a vontade dele, que não era a vontade daquelas pessoas que buscaram aquela unidade, mas eles queriam aquela unidade para quê? Para se engrandecer. Isso nós vemos tanto no mundo secular, os grandes donos de empresa, que depois muitos que acabam se suicidando. Nós vemos nos templos, igrejas, pastores que montam igrejas para si, para ser os donos, também, que depois acabam perdendo a sua salvação, né? Eles ganham, se gloriam aqui, mas eles perdem a salvação, porque muitos através deles serão salvos, porque a palavra não volta para vazia, mas eles mesmos vão cumprir para com o Senhor, de acordo com as suas atitudes. E aí nós vimos aqui, realmente, que mesmo a gente buscando a unidade, tendo princípios, mas
se o nosso propósito não for um propósito que seja alinhado com aquilo que Deus quer que nós façamos, ou com a palavra de Deus, Ele não vai poder te abençoar. Você pode conseguir fazer isso? Pode. Por quê? Caim não matou Abel? Deus não impediu. Por que Deus não impediu? Deus deu ao homem o quê? Livre arbítrio. Então, você pode criar uma unidade e você pode, entre aspas, prosperar? Pode. Mas só que isso não vai ser bênção de Deus para a sua vida, tá? Aqui, Deus percebe que esses homens não façam isso. E lá no versículo 7 nós podemos aprender mais alguma coisa. Deus diz, 11:7, vinde, desçamos e confundamos ali a sua linguagem, para que uns não entendam a língua do outro. Esse texto eu entendo de linguagem como não só falar o mesmo idioma, mas eu entendo a mesma linguagem de acordo. Falar assim, olha, eu falo a mesma linguagem que o Eliezer, ou seja, nós entramos em acordo. Aquele povo estava em acordo, né? Então, eles tinham a mesma linguagem. Vinde e descemos. E quando Deus vem e dá um nome àquela cidade, porque Deus dá um nome àquela cidade de Babel, porque Babel quer dizer confusão, porque ali Deus confunde a língua e confunde também para que eles não entrem em entendimento. Eles se desentenderam. E aí o projeto, que era um grande projeto, que era a Torre de Babel, ele se desfaz, porque não houve entendimento. Era um grande projeto, não houve o entendimento. E a gente vê ali, mas como o nosso título aqui é Poder da Unidade. Aqui nós temos uma mensagem que essa unidade, ela fracassou, porque não estavam na vontade de Deus. E aqui Deus me leva a fazer um paralelo dessa passagem com outra passagem. Após a morte, a ressurreição de Jesus, estavam os apóstolos ali, em Atos dos Apóstolos, lá em Atos 2, que eu quero ler com vocês. Vamos lá em Atos 2? Atos 2, nós vamos fazer um paralelo com esta palavra. Atos 2. Nós vamos ler do versículo, deixa eu ver minha cola aqui. Minha cola nunca dá certo. Atos 2, do 5 ao 8. Já vai servir para a nossa meditação aqui. Então, ali, aqueles discípulos que estavam ali, em Atos do Apóstolo, ali era o dia de Pentecoste, que era o 50º dia depois da Páscoa. A Páscoa que é a da saída da escravidão, quando o povo esteve cativo no Egito. Ali eles comemoravam a colheita, era a festa das colheitas ali, Pentecoste. E vinham povos de todas as regiões, cada um de uma região, e ali desenvolveram idiomas e formas de se comunicar diferentes, e costumes também diferentes. E só que os discípulos, eles estavam ali reunidos, e muitos eles eram judeus, na lei de Moisés. Os discípulos tinham que obedecer o quê? O ide de Jesus. Pregar, como está lá em Marcos, pregar a toda criatura, até o confins das terras. E eles estavam para cumprir isso. Só que ali havia o quê? Uma dificuldade. Os costumes, as línguas, havia uma dificuldade, né? E então nós vamos ler lá, do versículo 5 ao versículo 2, aí a gente continua.
lá, Atos 2, versículo 5. Ora, estavam habitando em Jerusalém judeus, homens piedosos, vindos de todas as nações debaixo do céu. Quando, pois, se fez ouvir debaixo do céu, isso. Quando, pois, se fez ouvir aquela voz, afluiu a multidão que se possuía de perplexidade, porquanto cada um ouvia falar na sua própria língua. Estavam, pois, atônicos e se admiravam, dizendo: vide, não são porventuras galileus todos esses que ali estão falando? E como os ouvimos falar, cada um em nossa própria língua materna? Até aqui. Ou seja, uma outra situação onde Jesus quer construir uma torre, mas não é de Babel, porque Babel é confusão, de confusão. Mas Jesus veio para ser o quê? A ponte. Deus quer construir não é uma torre, uma ponte nossa com o céu, a ponte do homem com Deus. E aí, assim como aconteceu lá atrás, com certeza que lá em Babel diz que desçamos ali, de Deus desceu o Espírito Santo, a da Trindade desceu ali, e Deus fez ao contrário do que fez lá em Babel. Deus fez com que eles entendesse a língua dos outros, e eu acredito mais, que eles entrassem em acordo, para que a sua palavra, para que o ide de Jesus fosse cumprido. Aqui nós vemos que eles estavam ali, e a vontade daqueles discípulos era boa, perfeita e agradável. Perfeita porque estava no centro da vontade de Deus. E quando a nossa vontade está no centro da vontade de Deus, Deus desce. E Ele faz que haja entendimento. Ele faz que haja unidade. Aonde não há unidade, Ele faz que haja unidade. Aonde não há entendimento, Ele faz que haja entendimento. Então importa, se nós queremos fazer coisas grandes para o Senhor, eu digo até na associação ou na ONG, nós temos que liderar a nós mesmos, nós temos que buscar a unidade nas nossas igrejas, com os nossos pastores, para que assim Deus possa abençoar. E se nós temos alguma dificuldade de falar a mesma língua, nós estamos com essa dificuldade, parece que cada um fala um idioma, não há entendimento. Se não há entendimento entre nós, segundo a palavra que eu leio aqui agora, Deus não está nesse negócio, porque senão o Espírito dele vem aqui e faz com que eu entenda você e você me entenda. O Espírito Santo, ele habita em nós. Hoje também eu aprendi na palavra que Deus, ele renova a gente a cada dia, que basta, em cada dia Deus está renovando a sua graça em nós, que Deus pode estar renovando em nós, que essa descida possa acontecer em nós, que a gente possa ter uma experiência com o Senhor. Eu vi aqui algumas passagens que eu achei que ali Deus mostrou engrandeceu o seu nome através das lideranças, para que o nome dele fosse propagado. Quando Moisés estava ali, o povo já estava murmurando, Deus, através de Moisés, honra Moisés também, e ele abre o mar vermelho, faz um grande prodígio, abre o mar vermelho, e o povo passa. Ali ele honra Moisés,
e ali as pessoas, eles acabam crer mais em Moisés, começam a dar aquela liderança, aquela condição. Esse é um homem que anda com Deus, e começa a obedecer a Moisés. Mais à frente, Moisés, ele morre, Josué assume a liderança, mas todo mundo lembra de Moisés, não fala de Josué. Quando a gente vê Josué ali, à beira da terra prometida, ele está desanimado, e aí Deus vem e fala com ele. Deus faz uma aliança com Josué, e Deus dá a ele, através dele, o poder para que ele comande o povo, e ele comande, através da ação dele, a abertura do Jordão. E aí as pessoas, aquele povo fala: esse é o nosso líder. Deus cria situações, cria cenários para que a gente possa ver: esse é o nosso líder, para que o povo não caminhe errante. Aqui em Atos dos Apóstolos, eu também vejo a mesma ação. Pessoas limitadas, querendo fazer o ID de Deus, e Deus vem naquele momento e desce o Espírito Santo, e Deus fala: realmente são homens de Deus, realmente esses homens vieram para dar a mensagem em Deus. E assim Deus pode fazer com nós. Deus nos dá experiências, Deus mostra algumas coisas para que a gente possa ser, como chama assim, ter reputação, para que a gente possa fazer algo, porque ser presidente é uma reputação, mas para que a gente possa engrandecer a Deus. Porque quando Josué chegou na terra prometida, ele mandou 2 espias. Os espias voltaram com qual notícia? Não era da fama de Josué. O pessoal sabia da fama de quem? De Moisés. O pessoal estava atemorizado, eles já estavam com medo daquele povo, pela fama de Moisés, que abriu o Mar Vermelho, que derrotou alguns povos ali. Então a fama de Moisés. Depois, mais à frente, com certeza, ficaram sabendo da fama de Josué, mas a fama de Moisés. Assim também, como nós estamos hoje falando aqui do Pentecoste, falando desses apóstolos que estiveram lá, da fama deles, mas tudo aquilo foi para engrandecer o que? O nome de quem? O nome do Senhor. Então, eu queria concluindo, chegando ao final, na minha mensagem, e deixar para vocês algumas palavras, uma delas, outras. Nós temos o poder de liderar as nossas vontades, porque Deus disse que nós os temos. Nós vimos aqui nessa palavra que para que nós façamos coisas grandes, nós precisamos ter unidade. E quando nós temos alguma dificuldade nessa unidade, Deus é Deus, Ele vai descer e vai trabalhar. Porque individualmente falando, essa dificuldade sua pode ser a incapacidade momentânea de você perdoar uma pessoa. Pode ser isso. Às vezes, a capacidade de perdoar Deus, porque na meditação de Caim, Caim estava irado, às vezes, com o próprio Deus. E quando você está irado
com uma pessoa, você quer fazer algo para destruir aquilo que a pessoa gosta. E ele quis destruir Abel porque Deus se agradou da oferta de Abel. Mas ele estava irado com Deus. E às vezes a gente está irado porque Deus não agiu da forma que a gente queria. E às vezes a gente não perdoou Deus. Então eu gostaria que a gente tivesse um momento para a gente fazer uma reflexão, para que a gente pudesse meditar sobre a nossa capacidade de perdoar uma outra pessoa que você tenha uma dificuldade de perdoar. A mesma palavra que Deus coloca para Caim, Ele coloca para nós. Se você continuar pensando dessa forma, você vai fazer aquilo que você está pensando. Você está fazendo mal para você e para Deus, porque a palavra de Deus diz que Deus não pode agir na nossa vida se nós não perdoarmos os nossos irmãos. Deus quer agir na minha e na sua vida. Às vezes você está aqui, você está buscando uma oportunidade de emprego, você está buscando coisas melhores, mas quem está impedindo isso é você. Porque a palavra de Deus, Deus zela pela sua palavra. Tanto que Deus zela pela palavra, que Deus dá ao homem o livre-arbítrio, e Ele não impede que o homem faça o bem ou o mal, mas Ele diz qual que é o caminho. Então esses momentos que nós estamos aqui reunidos, é momento para que nós possamos refletir, para que esse nosso 2009 e os próximos anos, para que esses 12 meses possam ser bênção, para que esses 12 dias de oração para 12 meses de bênção possam ser uma realidade na nossa vida. Hoje eu trago essa meditação para que Deus possa descer com a sua graça nas nossas vidas e nos dar e tirar todo espírito de confusão, possa tirar entre nós tudo aquilo que faz com que nós não tenhamos entendimento um com o outro, para que nós possamos falar a mesma língua, não invejando a esse povo, mas essa palavra que foi colocada, que nós possamos dizer aqui: somos um. Nossa, somos um, mas somos um em Cristo. E eu acredito que, como Deus falou aqui, que quem poderá contra aquele povo? E aí eu digo, Deus está falando, quem poderá contra nós? Porque se nós estamos alinhados com Deus, quem poderá contra Deus? Nós temos esse poder, porque nós estamos jogando, nós estamos indo, nós fazemos parte de uma aliança e nós estamos no time certo. Então, irmão, eu gostaria que os irmãos, nesse momento, pudessem abaixar as suas cabeças, né? Eu não sei se nós temos um louvor que a gente poderia estar cantando. A gente tem um louvor que a gente ensaiou, que eu gostaria de pedir a permissão do Lese para cantar. Andréia, bem-vindo. Vamos cantar aquele louvor Yeshua? Pode ser? Pode ser? Para que quando a gente estiver tocando esse louvor, que você possa buscar a presença do Senhor, que você possa ter realmente o Espírito Santo trabalhando e te trazendo ao arrependimento, para que você possa tomar a decisão que deve ser tomada.